Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem dores de cabeça? Pois saiba que existem mais de 100 tipos de cefaleia. Uma delas é a enxaqueca, uma doença neurológica, genética e crônica, que tem como principal característica uma dor latejante em um ou nos dois lados da cabeça. Mais da metade da população brasileira sofre com algum tipo de cefaleia, ou seja, cerca de 140 milhões de pessoas. A doença é uma das 7 mais incapacitantes do mundo e o 4º motivo mais frequente de consultas em unidades de emergências. E para entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos o médico neurologista, Dr. Márcio Ciega. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Eu que agradeço, Renato, o convite em nome da Modulador. Perfeito. Então, quer dizer que tem mais de 100 tipos de dores de cabeça? Como é que é isso? Exatamente. Existe a classificação internacional das cefaleias, que é um documento que todo especialista que trata dor de cabeça precisa ter ao lado ali do consultório, né? Mas a principal delas é a enxaqueca, que é a mais conhecida, é a que mais motiva a busca ao consultório médico. Mas, de fato, existem mais de 100 tipos diferentes de dor de cabeça. Caramba! E cada dor... A dor de cabeça, ela é um sintoma de alguma... Pode ser o sintoma de alguma doença também? Dor de cabeça ou cefaleia são sinônimos, né? Sim. Cefaleia é o termo técnico da dor de cabeça. Enxaqueca já é a doença, né? Então, ou seja, enxaqueca é uma dos mais de 100 tipos diferentes de cefaleia. Agora, existe a cefaleia relacionada a uma gripe, certo. Cefaleia relacionada a um aneurisma, cefaleia relacionada ao AVC, e assim se destrincham vários tipos de cefaleia. Vamos falar um pouco então da enxaqueca. É fácil ou é difícil você identificar se uma pessoa tem dor de cabeça? Porque, como você falou, são vários tipos, né, de cefaleia, vários tipos de dor de cabeça, sendo que a enxaqueca é um desses mais de 100 tipos. Como é que é o diagnóstico da enxaqueca? O diagnóstico da enxaqueca é relativamente simples, né? Segundo a classificação internacional de cefaleias, nós temos os critérios muito bem definidos. Você precisa de ter 5 episódios apenas na vida, e geralmente já começa já na infância ou adolescência. Você tem que preencher alguns critérios. 2 de 4 critérios. A dor de cabeça ser pulsátil, unilateral, piora o movimento e de moderada a forte intensidade. Então, desses 4 critérios, você precisa de 2. E ter pelo menos um sintoma acompanhante, né? Que é desconforto com a luz ou barulho durante a dor, ou ter náuseas e vômitos associados. Então, você só precisa de ter das quatro características 2 e dos sintomas acompanhantes apenas 1. Ter 5 episódios na vida. Isso já documenta um quadro de enxaqueca, um diagnóstico de enxaqueca. E 15% da população tem esse diagnóstico. Até foi feita uma pesquisa americana muito grande, né? O pesquisador ligou em vários domicílios americanos, fazendo um questionário menor, né? Que eram 3 perguntas, chamado ID Migraine, né? As 3 perguntas eram: você teve alguma dor que atrapalhou a sua rotina? A sua dor foi acompanhada de enjoo? Sua dor foi acompanhada de desconforto à claridade, que a gente chama de fotofobia? Se dessas 3 perguntas apenas 2 forem positivas, o pesquisador já detectava que aquele pesquisado tinha enxaqueca. E, Renata, apenas 50% da população americana sabia que tinha enxaqueca. Eu acredito. Olha isso. É que a gente banaliza a dor, né? Exatamente. Por ser comum, muitas vezes é genético, familiar, a mãe tem, o pai tem. Eu tenho enxaqueca. E é terrível, assim, é terrível. Mas é o que você falou, acho que as pessoas não levam, nem a gente leva muito a sério, né? Essa coisa, porque assim, você ficar tomando remédio, eu falo até por experiência própria, você ficar tomando, eu tomo uma combinação de remédios, mas chega um momento que aquilo não faz mais efeito também. O remédio para de fazer efeito quando a doença avança. Eu comparo muito a enxaqueca ao diabetes, à hipertensão, né? Você precisa fazer um tratamento para regular a enxaqueca, né? E existe igual a pressão alta tem um limite, o diabetes tem um nível, a enxaqueca também tem um nível. Tanto que existe a campanha da Sociedade Brasileira que chama 3 é demais.
Ou seja, 3 dias de dor de cabeça por mês é demais. Nossa Senhora. Seria aceitável 2 episódios por mês, né, na qual você tomasse um remedinho e passasse, que não comprometesse o seu dia, continuasse com os planos do dia. Agora, se a dor já comprometeu a rotina, abaixou o rendimento, aí já é uma dor que precisa já de início de tratamento. E aí, como é que está hoje o tratamento para esse leque de tratamento, né? Para enxaqueca, dor de cabeça, como você falou, às vezes está associada a uma gripe, alguma coisa. A enxaqueca não, é algo que é crônico, né? A enxaqueca, é crônica a enxaqueca? Posso dizer? Sim, é uma doença crônica, porque ela é genética, então vai acompanhar, a tendência genética vai acompanhar a pessoa a vida toda. Mas isso não é significado que ela vai ter que sofrer a vida toda. Entendi. Porque se a enxaqueca está bem controlada, né, a pessoa vive bem. Eu comparo muito a televisão, na tomada e fora da tomada. Né? Quando a televisão está na tomada, os gatilhos estão funcionando, o controle está funcionando. Você pode ter uma noite mal dormida, um estresse e ativar a crise de enxaqueca. Agora, quando a doença está bem controlada, o paciente está numa fase boa, né? A enxaqueca está hibernando, e passa às vezes meses até anos sem sentir nenhum episódio de dor de cabeça. Nossa Senhora, meu sonho. Vou ter que te procurar depois. Será um prazer. Deixa eu te falar, existem fatores externos que podem contribuir para a enxaqueca? Vamos falar da enxaqueca, né? Sim. Para ficar um pouco mais focado, um pouco mais. Existem fatores externos que contribuem para essa dor? Sim. São chamadas de comorbidades. São fatores que existem sem a enxaqueca, mas na presença dela piora o comportamento de ambos. Por exemplo, a depressão. Imagina o paciente tem na tendência genética a enxaqueca. E adquire aí vamos supor, o paciente tem uma crise por semana. Se ele, ao longo da vida, entrar num processo depressivo, provavelmente aquela crise que era uma vez por semana vai passar a ter 2, 3 vezes por semana. E uma vai afetar o comportamento da outra, porque a depressão faz o paciente tolerar menos a crise de enxaqueca, e a crise de enxaqueca mina também a energia mental da pessoa. Totalmente. Então, elas começam a se aliar contra o paciente. Maravilha, doutor. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí que a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre enxaqueca ou dores de cabeça. O nosso entrevistado é o neurologista, doutor Márcio Siega. Doutor, eu não sei se é lenda ou se cada organismo também, obviamente cada organismo funciona de um jeito, né? Mas, por exemplo, fala-se, por exemplo, do café com relação à enxaqueca, do café, da própria bebida alcoólica. Então, existem alimentos que podem contribuir para a dor e, ao mesmo tempo, que podem também ter um efeito de amenizar? Sim. Renata, essa questão do gatilho é um ponto muito importante. Existem gatilhos para enxaqueca, isso é verdade. Porém, esses gatilhos são responsáveis pela menor parte das crises sofridas pelo indivíduo. Vamos supor que no mês ele tenha 10 crises de enxaqueca, talvez 1 ou 2 seja por um gatilho verdadeiro. A maioria foi porque a doença está em atividade. Né? Então, quando a gente foca o tratamento da enxaqueca baseado nos gatilhos, o paciente vai começar uma busca interminável. Porque hoje é noite mal dormida, amanhã foi o estresse, no outro dia foi um alimento, foi porque não bebeu água, foi porque está de jejum. É verdade. Chega num ponto... É verdade. E tanta coisa pode acontecer nas últimas 24 horas... Sim. E o paciente fica desesperado, Fica mesmo. porque não... E se responsabilizando, né? Talvez, né? Hoje a gente tira a culpa do paciente, né? A culpa é da doença. Imagina se eu colocasse a culpa da diabetes. Imagina eu conversando com um paciente diabético assim. Ah, foi porque você comeu esse pão, por isso que você está com diabetes. Ou hipertenso. Ah, você comeu estava um pouquinho mais salgado, por isso você é hipertenso. Imagina se a gente se culpasse os hipertensos e os diabéticos por sofrer
por pequenos deslizes, né? O enxaquecoso é a mesma coisa. Às vezes, a própria familiar não acredita na dor do paciente. Sim, sim. Tem essa questão, né? Ela é um pouco estigmatizada. Ah, você está assim por causa disso. Não tem nenhuma culpa. A culpa da doença é uma tendência genética, né? E é importante a gente falar nisso, né, da enxaqueca, porque os estudos atuais da Organização Mundial de Saúde têm mostrado que das doenças não letais, né, dentro das doenças, todas as doenças existentes no mundo, comparado àquelas que matam precocemente e aquelas que tiram dias de vida, enxaqueca é a sétima, igual você fez na sua abertura. Só que se a gente tirasse as doenças letais, infarto, AVC, deixasse só as doenças do dia a dia, a enxaqueca é a segunda doença que mais tiram horas de trabalho e de vida das pessoas. E se a gente colocar, só perde para a lombalgia, né? E se a gente colocar só na idade produtiva, que são abaixo dos 50 anos, né, o auge da pessoa, é a primeira no mundo. Não há nenhuma outra doença na idade produtiva que tira tantas horas e dias de vida das pessoas. Caramba, a gente precisa falar mais sobre isso. Como é que é o tratamento, doutor? Existem várias modalidades de tratamento. Hoje não é uma doença que falta opção. Enxaqueca tem múltiplas opções. As mais antigas e conhecidas são os remédios, né? Os remédios controlados, alguns antidepressivos, alguns antiepiléticos, que geralmente o paciente no consultório ele quer fugir um pouco desse tratamento, por causa dos efeitos colaterais e com razão. A chance do paciente, por pesquisas, a chance do paciente manter 1 ano de tratamento é de 20%. 80% acabam abandonando um remédio controlado no primeiro ano. E é importante um tratamento longo, né? Agora, existem tratamentos mais naturais, como alguns fitoterápicos. Existem fitoterápicos que tratam enxaqueca. Existem vitaminas, nutracêuticos que tratam enxaqueca, umas enxaquecas mais leves, para não deixar ela cronificar. Existe essa opção. Existe também os tratamentos injetáveis, que hoje é um tipo de tratamento que o paciente tem gostado bastante, porque tem um efeito rápido e não tem problemas com efeitos colaterais. O mais comum que a gente faz no consultório é o bloqueio anestésico. A gente examina, encontra alguns pontos dolorosos, você fala, minha enxaqueca está aqui, a gente anestesia aquele ponto, imediatamente já tem um alívio da enxaqueca. Né? Isso é com anestésico, como se fosse uma anestesia de dente. Mas isso seria... isso é um tratamento? Isso é um tratamento. Não é um paliativo? Não, é um tratamento. Porque o objetivo do tratamento é regular a doença. Né? Uma vantagem da enxaqueca comparada à hipertensão e o diabetes, que depois que você regula a enxaqueca, você pode dar alta do tratamento. Porque o cérebro tem a neuroplasticidade, ele aprende. Nós temos um sistema analgésico, igual o sistema da locomoção, da visão. E quando o paciente tem muita dor, esse sistema analgésico ele fica desregulado, quase desativado. Principalmente quando o paciente usa muito analgésico. Mais que 10 dias de analgésico por mês, esse sistema analgésico natural nosso é desativado. Aí o paciente passa a ter dor quase que o tempo todo. Agora, o tratamento é para reativar o sistema analgésico. Quando o tratamento é alcançado, o paciente passa 15 dias seguidos, sem nenhuma dor, nem lembra. Eu gosto muito de usar o termo cabeça limpa. O paciente passou 15 dias e nem lembrou da enxaqueca, é porque o cérebro dele o sistema analgésico dele já foi regulado. O tratamento pode ser retirado. Interessante. Por questões hormonais, porque às vezes existem alguns mitos e aí eu queria a gente bater esse papo. Por questões hormonais, a maior incidência é nas mulheres ou não necessariamente? Sim, né? Enxaqueca é muito mais prevalente na mulher, 3 mulheres para um homem. Na infância, como não tem um fator hormonal, meninos e meninas têm a mesma incidência. Enxaqueca já começa na infância. Quantos anos? Né? Pacientes com 3 anos, 4 anos já descrevem enxaqueca. Né? Mas se puxar um pouquinho mais, eu não atuo na pediatria, mas assim, como eu atendo os pacientes adultos, eles já contam que na infância já tinham esses relatos, já na escola, né, nos primeiros anos, eles já têm a lembrança de crise de enxaqueca. E a crise de enxaqueca da criança passa mais rápido do que o do adulto. Né? Ela é mais rápida, então às vezes é um pouco mais difícil de ser identificada. Mas essa questão do hormonal, né? Hormonal,
Em meninos e meninas tem a mesma frequência. Na puberdade, a menina dispara. Isso é por conta dos hormônios mesmo. Por conta dos hormônios. Porque a oscilação hormonal, ela atua como um gatilho. Imagina que a noite mal dormida dá um gatilho. Só que ali a menina vai ter isso todos os meses. Então, é como se fosse uma faísca ali todo mês tentando acender a enxaqueca, né? Agora, quando entra na menopausa, os níveis de enxaqueca em idosos e idosas volta a ficar igual. Mas no período fértil, é 3 vezes maior a incidência na mulher do que no homem. E na gravidez, é uma notícia boa. A gravidez é protetora contra a enxaqueca. Inclusive, é um dos tratamentos mais eficazes para a enxaqueca, né? 80% das mulheres eliminam a sua enxaqueca no 3º trimestre. Caramba! Dificilmente tem um tratamento que tem uma taxa de eficácia tão alta. Que bacana! Que bom saber. Então, assim, eu acho que é sempre importante a gente passar a mensagem de que a gente não deve se acostumar com a dor, né, doutor? Se está doendo é porque tem uma coisa errada, Tem que tratar. Lembrar do 3 é demais. 3 dias de dor de cabeça já é demais. Passou disso, já está na hora de procurar, porque aí o tratamento fica mais fácil, né? Eu estava comentando dos tratamentos, né? As medicações orais, né? As medicações, os fitoterápicos, nutracêuticos, temos os injetáveis, que é a aplicação dos anestésicos. Existe o tratamento com a toxina botulínica, mesmo usada para estética, só que existe um protocolo para enxaqueca. Existe agora os anticorpos monoclonais, que são injeções que a gente aplica na barriga, por exemplo, igual essas medicações de emagrecimento, famosas hoje em dia, que elas podem ser aplicadas de 3 em 3 meses para controle da enxaqueca, são muito cômodas. Esses injetáveis, eles têm um índice de efeitos colaterais muito baixo, quase ausentes, por isso que eles são hoje os preferidos dos pacientes. Agora, Renata, tem pacientes que têm medo de agulha, não querem tomar remédio e têm medo de agulha. O que existe de opção? Existem tratamentos não farmacológicos, né, e sem agulha, que é o chamado modulação neural da dor, né, um protocolo que envolve diversos aparelhos, né, o mais comum deles é o chamado estimulação cerebral. É um aparelho que a gente coloca no cérebro, que ele faz uma corrente percorrendo o cérebro, que ele faz uma prevenção da enxaqueca. Né? Chama estimulação cerebral. Né? Existe também a estimulação periférica, ou neuromodulação periférica. A gente coloca estímulos elétricos ao redor do corpo, que fazem o cérebro produzir serotonina, e isso combate também a enxaqueca. Existe a aplicação do laser nos pontos dolorosos, né, como anestésico. Só que o paciente tem medo de agulha, e às vezes tem medo de injetar alguma medicação, a gente aplica o laser. Para pacientes ansiosos, a gente utiliza o biofeedback, é uma técnica de controle respiratório guiado por um programa de computador que o paciente regula a coerência cardiorrespiratória. Isso promove um relaxamento, como se fosse uma sessão de yoga, só que direcionada por um computador. O paciente consegue ter uma facilidade. Existem exercícios específicos para dor de cabeça, trações, manipulações. E o mais importante, educação em dor. Um paciente consciente, um paciente orientado, ele sabe conduzir melhor a sua enxaqueca. Né? Como assim? Por exemplo, educação em dor. Se eu ensinar para ele que 3 é demais, né? Isso ele já sabe o momento de, às vezes, voltar a fazer um tratamento. Eu orientar ele sobre o uso correto da medicação durante a crise. Né? O paciente entender que a atividade física, 150 minutos por semana, trata enxaqueca, exercício aeróbico. Né? Ele buscar adquirir isso, aliado a pelo menos 2 dias de exercícios de força, que envolvam a região do pescoço, que tem muita influência. Né? A questão de evitar a desidratação. Né? Às vezes o paciente está propenso a ter enxaqueca, mas ele passa o dia desidratado, há uma propensão. Pular refeições, né? A higiene do sono. Então, esses fatores comportamentais, todos eles são importantes no controle da enxaqueca. Eles não são fundamentais. Às vezes eu faço um comparativo com o tratamento do câncer. Né? Vamos supor que o indivíduo acabou de receber um diagnóstico de câncer. Né? A partir de hoje, então, vou parar de fumar, vou fazer exercício, vou fazer dieta, vai fazer tudo certinho.
não vai funcionar para o câncer, né? O tratamento do câncer é específico. Sim. Mas, com certeza, se a pessoa seguir todas essas orientações de estilo de vida, com certeza ela vai ter um melhor resultado final no tratamento da doença que ela está fazendo. E enxaqueca é a mesma coisa. Se ela faz o tratamento específico para a doença e faz uma mudança de estilo de vida, que não é fácil, hoje o que a gente acha mais difícil é o paciente conseguir um engajamento, né? Conseguir adequar a sua rotina ao que a saúde pede, né? Então, ou seja, opções de tratamento são múltiplas, desde remédios, a passando por injetáveis, a exercícios com estimulação elétrica e mudança de estilo de vida. Muito bom saber. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, é rapidinho, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre enxaqueca e dores de cabeça. O nosso entrevistado é o neurologista Dr. Márcio Siega. Doutor, primeiro que no Brasil a gente tem uma cultura de se automedicar, e que isso é muito ruim, né? Porque muitas vezes por trás de uma dor de cabeça pode estar um problema mais sério também, né? Exatamente. A dor de cabeça aguda, aquela que começa repentinamente, que atinge o seu auge dentro de minutos, a horas, e ela tem um comportamento progressivo, né? Apesar de uso de analgésicos, é considerado uma dor de alarme, a gente chama de cefaleia de alarme. Né? Essa dor é preocupante. Agora, aquela dor, acho que é legal diferenciar a dor da enxaqueca da dor que não é enxaqueca. Muito bom. Né? A dor da enxaqueca é aquela que lateja, claridade incomoda, barulho incomoda, geralmente o paciente já a conhece. É uma dor habitual, né? Uma dor familiar. Ela tem um comportamento mais ou menos semelhante quando toma analgésico, o paciente deita e dentro de alguns momentos ela melhora. Agora, aquela dor muito intensa e o analgésico não funciona e o paciente começa a apresentar alterações de nível de consciência, rigidez no pescoço, né? Déficits neurológicos, como a assimetria da face, desequilíbrio, falta de força nos membros inferiores ou nos membros inferiores, isso é considerado sinal de alarme. Isso o paciente precisa procurar o hospital imediatamente. Sim, pois é. Os meninos estavam até citando aqui Bruce Lee, né? Que é isso, né? Que enfim, morreu também em consequência de algum aneurisma, né? Que ele tinha, né? Então, muitas vezes essa dor, ela pode ser um sinal de alerta. Outra coisa também, por exemplo, a dor de cabeça na criança, isso é bom identificar também, pode estar ligado, até no adulto também, né? Pode estar ligado à questão da vista, ou seja, existem outros fatores que podem estar causando a dor de cabeça? Sim. Essas são chamadas cefaleias secundárias. Né? Na classificação internacional das cefaleias, existem as cefaleias primárias, que é a enxaqueca ou migrânia, que é o termo científico utilizado. É a mais frequente. Existe a cefaleia do tipo tensão, não é relacionada a estresse, ela surge independente dos fatores. Essa, o paciente não procura o consultório porque ela é leve. Né? Às vezes, no corredor, a gente... fica sabendo, mas isso não motiva o paciente a buscar cefaleia do tipo tensão no consultório. Existem as cefaleias trigêmeo autonômicas, que é a mais comum, é a cefaleia em salvas. Essa é uma dor muito forte, é considerada a cefaleia do suicida, né? É uma dor fortíssima. Meu Deus. Né? É considerada a pior dor de cabeça sentida. Ela é comparável à dor do aneurisma. Só que o aneurisma, quando o aneurisma rompe, a pessoa morre ou entra em coma em minutos. Essa não, o paciente fica acordado sofrendo essa dor. Essa cefaleia em salvas, ainda bem que ela é rara. Não é tão rara, 0,2% da população tem, duas a cada 1.000 pessoas. Né? Não é tão rara, é relativamente comum no consultório. E as cefaleias, a gente chama do grupo 4, que são aquelas que são categorizadas aleatoriamente, não tem onde configurar, colocando no grupo 4. E existem as cefaleias secundárias, que é essas que a gente vai falar agora. Cefaleias relacionadas a transtornos da visão, cefaleias relacionadas a transtornos dos seios da face, dos ouvidos, uma cefaleia relacionada a DTM, desordem temporomandibular, cefaleia relacionada a distúrbios do sono,
cefaleias relacionadas a transtornos do humor, né? Enfim, aí tem uma infinidade. Por isso que dá mais de 100 tipos de dor de cabeça diferentes. Mas o que há de comum entre todas elas? Uma relação temporal com o problema. O paciente precisa estar tendo uma queixa de visão e estar sofrendo dor de cabeça. E, corrigindo a visão, precisa corrigir a dor de cabeça. Então, precisa ter uma relação de tempo. Dor de cabeça relacionada a um quadro viral. Durante o quadro viral, a gente teve muito isso no Covid, né? Muitas vezes a cefaleia era a abertura do quadro de Covid. É verdade. Né? E o paciente que já tinha enxaqueca sabia que era uma dor diferente da enxaqueca. Pô, essa minha dor não é a enxaqueca que eu conheço. Então já era um sinal de cefaleia de alarme. Aí depois vinha o quadro febril, anosmia, né? Aquela coisa toda que a gente conhece com o Covid. Mas essa dor durava 15 dias. Aí depois dos 15 dias ela desaparecia e voltava a ter enxaqueca pré-existente. Então, existe uma relação de tempo, tem que haver uma relação de tempo, daquela suspeita com o sintoma da dor de cabeça. Não tem nenhum exame que identifique, né? A enxaqueca, assim, a não ser o exame clínico, né? A não ser o... A enxaqueca, ela não aparece em nenhum tipo de exame, não mata, né? Não sai sangue, então por isso que ela tende a ser menosprezada. Demais. Igual a depressão também, não exato. aparece exame, são doenças muito semelhantes. Exato. Né? Então, nosso tempo está terminando, doutor. Acho que o principal é a gente falar para as pessoas, talvez não tenha cura, mas tenha o controle, é isso? Que se fala da enxaqueca? Quando o paciente fica com a enxaqueca controlada e vive muitos anos sem dor, ou ele passa a ter uma dor que não incomoda mais, o próprio paciente diz que isso é uma cura. Ah, eu estou curado da enxaqueca. Aquele problema não existe mais, né? A tendência existe, mas o problema desapareceu, né? Ou é um problema tão pequeno que não incomoda mais. Então, é relativa essa questão da cura. Entendi. Né? Poderia dizer que sim, porque os pacientes que a têm atribuem que estão curados. Que bacana. Talvez por um tempo, né? Sim. Maravilha. Então é isso, procurar um especialista e buscar uma qualidade de vida, né? Que é o que todos nós esperamos. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Eu que agradeço, Renata, o convite em nome da Modulador. Muito obrigado. Maravilha. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.